Virou um jogo que deixou bastante a desejar. Quanta diferença, hein? Bastante diferença. Flamengo e Vasco ficaram no 0 a 0. O torcedor até começou animado, incentivou, mas rapidamente a gente ouvia mais chiados e lamentações. É o segundo clássico 0 a 0 do Campeonato Carioca, né? Botafogo e Fluminense também empataram em 0 a 0. Não vou dizer que foi tão ruim quanto o Botafogo e Fluminense, que o Botafogo e Fluminense foi lamentável. A hora que a gente tava chegando no camarim, eu desci junto com o Lino no elevador, a gente cruzou com o rubro-negro no corredor. Ele disse: Lino, o professor devia ter deixado a molecada jogar o campeonato todo. Acho que gerou um pouco de frustração em alguns torcedores do Flamengo. Por incrível que pareça, o Flamengo era praticamente um Flamengo titular, né? Com o Pará na direita, com o René na esquerda, o Rodolfo, o Rômulo com o Cuellar, que pode ser uma dupla boa para se pensar na temporada. Com o Rômulo, mas é que falta o Rômulo vai ter que Juan, apresentar algum futebol. Diego. O Paquetá desperdiçou uma boa chance aí que ele dá uma adiantada. No último toque dele, ele adianta demais a bola. O Everton Ribeiro sem ritmo, mas ainda tentando imprimir velocidade. Teve utilidade e o planejamento do Flamengo previa isso, a volta gradativa desses jogadores. Achei que foi exagerada, poderia ter mesclado um pouco mais com a garotada, poderia ter mantido um pouco mais, né, do brilho dos meninos do início da temporada, até por mérito, né? Por mérito, gratidão, dar de presente para eles um clássico, no Maracanã. É que do outro lado também tinha um Vasco... Esse passe do Marlos, hein? Não, sensacional. Ele é bom jogador, cara. É surpreendente que o City não tenha conseguido dar rodagem para ele, mesmo dentro da Europa, e ele tenha voltado para o Flamengo. É um passe Talvez brilhante. seja o maior legado do Rueda, a contratação desse menino. Ele é excelente jogador, ele joga por dentro, joga pelos lados do campo, joga com armação, é muito versátil, é muito tímido, introvertido. É um jogador de uma personalidade difícil de ser administrada porque ele aparentemente está abatido o tempo inteiro. Mas é bom de bola, cara. E essa é a polêmica da partida, né? Pra mim também não há polêmica, não. Eu... Um empurrão. Ah, é? Eu vi várias vezes o lance e eu não acho que é falta. É um empurrão. Tirando da jogada, quando a bola tá no alto, tira da jogada e aí faz o cabeceio. Na câmera anterior dá pra ver bem. Do próprio Viseu? Não é o Viseu que faz o gol. O Léo Duarte, Isso, ó. Ele tá com a mão nas costas do adversário, ele tira e aí ele faz o cabeceio. Ele no que bate o escanteio, Isso, já tá fazendo assim. Porque tirando. uma coisa é você proteger a sua área, né, de chegada na bola. Com o antebraço, ou o adversário vir na sua direção, você se proteger. Ali não. Ali ele tá tirando ele tá por trás o jogador e nas do Vasco costas, na jogada. A gente tem só esse gol pra gente ver e analisar e reanalisar. Vamos olhar de novo. Então, bem na hora que o escanteio é cobrado, então, bem no início da jogada. No que a bola sai, ele tá matando a subida. Ele já tá tirando o adversário da jogada. Tá matando a subida do jogador do Vasco. Ali, ó. E é só um empurrãozinho, é bem de leve mesmo, não é? É o que basta. Olha, ó, quer ver? Aí, ó. Pronto. Tirou e cabeceou. Ele tá impedindo a subida. Tá matando na subida. Se fosse um zagueiro nele, seria pênalti? E o cabeceio já é com o apito, já com o apito. Porque o empurrão é tão antes, né? E já quando tem o cabeceio, já rolou o apito. Se fosse um zagueiro fazendo esse movimento nele, seria pênalti? Bom, se o árbitro visse... Seria. E a gente olhasse depois com lupa, visse como a gente e tivesse tá olhando. coragem. Porque é claro que é bem mais fácil marcar falta do ataque do que marcar falta da defesa. Isso aí é do ser humano. Não é certo, mas é do ser humano. Vamos ouvir a interpretação, então, do Paulo César Carpegiani, técnico do Flamengo. Os meus jogadores me disseram ali que o árbitro falou para eles que teve a impressão de falta. Aí basta, não quero comentar isso e que eu não quero nunca ser ajudado, mas também não quero nunca ser prejudicado. Então, vamos ter calma com isso. Essa impressão de falta aí realmente é bastante indigna para o futebol, né? Vamos deixar como está, pô. Acho que tudo bem. Impressão pode ter sido uma palavra que ele usou que os jogadores e o Carpegiani não gostou, mas tá tudo bem, não é grave. O árbitro marca muito pelas impressões que ele tem. Não é? Num jogo de futebol, o árbitro nunca apita tudo com toda certeza. É interpretação o tempo todo. Ele olha, ele analisa várias circunstâncias naqueles 2 segundos, 1 segundo e toma uma decisão. Então, impressão, num determinado momento, ela é importante para você tomar decisão. O que vocês acharam desse primeiro diálogo do Marlos
com o Vinícius Júnior naquele passe ali. Você falou um pouquinho sobre o Marlos. O que o torcedor pode esperar? Um jogador que chega para ser titular, vai brigar por uma vaga ali na equipe, e em que posição será que ele vai se encaixar melhor? Um jogador adaptável, é o tipo de jogador que você pode usar em vários posicionamentos, com várias estratégias de jogo. Ele puxa contra-ataque, é um bom tocador de bola, é um dos jogadores mais promissores do futebol colombiano, foi o grande destaque entre os jovens nas 2 últimas temporadas, quando ele estava lá, até ir para o City. Era um jogador que você olhava, você batia o olho nele, isso aí em várias transmissões do Atlético Nacional de Medellín que eu participei, tive o prazer de dizer isso, a gente está vendo um talento surgir, um jogador acima da média, um jogador para ser destacado na América do Sul e brilhar mundo afora. O que aconteceu com ele, tem gente que explica pela personalidade dele, pelo fato de ser introvertido. Adaptação. Por não ter conseguido se adaptar, e também vai para um degrau muito alto, a perninha dele não alcançou o City. O Gabriel Jesus está conseguindo alcançar, mas sofre também. Né? Não é fácil você entrar no elenco daquele nível de qualificação, principalmente com a exigência mental do trabalho de um Guardiola. Que te exige muito mais o caráter intelectual, a compreensão do jogo, às vezes, do que a qualidade de bola, porque bola esse moleque tem muita. Ele depois foi pro La Coruña e depois pro Girona, que é meio que uma filialzinha do City, que eles não conseguem aproveitar para o Girona. Ele deve ter dado uma desinteressada quando ele foi indo para trás, aí ele sentiu, no primeiro momento, falta de adaptação. Agora, e depois um certo desânimo. Na cabeça... Não vou falar, alguns torcedores vão achar que essa pergunta não cabe. Mas olhando o cenário internacional, jogar no Girona, na Liga Espanhola, ou jogar no Flamengo, o que é maior para o jogador? O que dá mais projeção? Muito mais jogar no Flamengo. É? Certamente. Certamente. Porque jogar no Girona, você vai jogar, claro, contra o Barcelona, você vai jogar contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, tá? Todos os outros jogos, ninguém vai ver você jogar. Ninguém vai ver. Claro que vai ter gente, o City vai estar acompanhando. Aqui ele chega para disputar título. Aqui ele chega para disputar Libertadores. Mas uma liga que é menor do que a Liga Espanhola. Mas causa o impacto. A notícia chega. Senão eles não conheceriam os nossos jogadores aqui. E eles conhecem antes de jogar o Campeonato Brasileiro. Tanto que o Vinícius Júnior vai pelo valor que foi, né? sem ter sido profissional, antes de ser profissional. Acho que ele deu um passo para trás, porque realmente você jogar o Campeonato Inglês pelo Manchester City é uma coisa. E talvez seja melhor do que jogar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Mas tirando isso, se não for para jogar num grande da Europa, é melhor jogar num grande do Brasil, certamente. Lino, quer falar sobre isso? É mais fácil um torcedor médio europeu saber o nome de um jogador do Flamengo do que saber escalar o Girona? Depende do momento, dos objetivos de cada atleta. Né? Na idade dele, ele precisa de jogo. Ele precisa aparecer, ele precisa mostrar. Não adianta para ele ser mais um dentro do City ou ser mais um dentro do futebol europeu. Quanto mais ele puder mostrar o futebol dele, mais ele vai se qualificar e se mostrar para o mundo. Mas ele depende de um time. Claro, é isso. O Flamengo tem que ter um time competitivo na América do Sul para que ele possa brilhar. Mas o time do Flamengo tem mais chance. O Flamengo tem mais chance de montar um time competitivo do que o Girona. O Girona, ele vai ficar jogando, o time vai ficar marcando e ele correndo que nem um louco lá na frente. Então, 21 anos eu estava procurando a idade dele. Agora, pensa bem, um jogador como esse de um lado, Vinícius Júnior do outro, Diego centralizado, tem um poder ofensivo, mesmo o Viseu, claro que o Flamengo está procurando outro centroavante, mas ainda que seja Felipe Viseu. Daqui a pouco tem Berrio. Poder ofensivo. O Girona hoje é metade da tabela, está em 9º no Campeonato Espanhol. Que é até uma participação boa para o Girona. Você pode brilhar no Girona, depende dele, depende de oportunidade. Nessa idade, o moleque tem que jogar. Onde é que eu vou poder jogar? Onde é que tem brecha para mim? É o problema do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, saindo muito jovem aqui do Brasil, é capaz de ele ir para o Real Madrid. E parar no Girona. Muito tempo. E não achar jogo, e não conseguir jogar. Sim, claro, não encontrou o espaço dele lá, que é difícil. Esse passe que ele recebe do Marlos Moreno é para ele brilhar, fazer o gol da vida dele. Ele quase fez um golaço, ele fez uma jogada que seria muito ele, dar uma cavadinha, só que a bola... Ele errou, o Carpegiani criticou isso, disse que conversou com ele, recomendou a ele que fizesse o mais simples. Ele podia ter cortado para dentro, simplesmente tirado do goleiro e feito um jogador como ele, esse é o mais simples. Como observador e torcedor, eu acho que ele fez o certo. Acho que esse é o momento de tentar... É melhor errar fazendo bonito. Faz bonito. Não precisa Podia errar fazendo feio? Se ele desse um bicão que fosse por cima, a gente ia criticar. Pô, Vinícius tem muito mais bola do que isso. Vamos ouvir os dois, então. Vinícius Júnior e Marlos foram abraçados pelo Guido na saída de campo. Guido... Por muito pouco você não consagra essa estreia dele, né? Pô, mais um pouquinho ali, finalizei. Escolhi a opção errada.
com a linda jogada dele, mas agora é voltar a trabalhar e que no próximo jogo ele possa jogar bem também e ajudar a gente de alguma maneira. Marlos, o que você falou para ele naquele lance ali que por muito pouco ele não fez o gol no seu passe? Sí, creo que por ahí no tuvo la suerte, digamos, que llegar en el momento preciso, pero creo que se hizo lo mejor de cada sí para obviamente sacar los 3 puntos y nada, es tratar de seguir a la misma tónica y tratar de ganar el campeonato, que es lo que queremos. Dá pra traduzir o que ele falou aí, Vinícius? Não, nessa aí ele falou muito rápido, não entendi não. Quando habla rápido eu tampoco entendo, é igual, hein? Diz que também, obrigado a vocês dois, ele disse que também quando o Vinícius fala rápido ele não consegue entender, então eu vou traduzir o que o Marlos disse aqui rapidamente. Falou que as coisas vão acontecer ainda, né, que o principal objetivo é conquistar os 3 pontos, mas tá feliz aí por essa estreia aqui no Flamengo. Marlos, Vinícius, obrigado, viu, por essa entrevista. Muito bom. Guido Nunes brilhando mais uma vez ali com Marlos que pediu para ser Marlos. Pediu para ser Marlos e Vinícius Júnior. Vão se entender, claramente vão se entender fora de campo também. Mas eles... É uma outra tendência de que eles disputem posição também. É possível. Né? Pelo lado esquerdo, o Marlos pode ser adaptado... Mas você não acha que Everton Ribeiro também tem que abrir o olho, que também tá... Um monte de gente no Flamengo tem que abrir o olho, porque esse moleque atropela. É jogador que você achar um lugar para ele e o lugar que o Carpegiani achar para ele é capaz de pegar e não devolver. É o tipo de jogador que você dá a oportunidade e ele aproveita o tempinho que ele jogou e o que ele já faz. Nesse momento, Everton Ribeiro é titular pelo nome. Só. Pode até ser que ele recupere o futebol dele e se firme, mas agora você consegue apresentar no Flamengo umas 3 opções para você montar o time sem colocar o Everton Ribeiro. Pelé Everton Ribéry, segundo um amigo meu. Falta muito. Vamos ver então mais do que disse Carpegiani depois da partida. Eu não quero separar, eu não quero separar os meninos daquele outro grupo, não, eu vejo um todo. Quero deixar bem claro aqui, eu vejo o Flamengo é um só. Nós temos hoje, quero dizer para vocês, nós temos um único grupo. Aqueles meninos da Copinha estão sendo acoplados, estão se juntando aos profissionais e nós temos um grupo só. Vai ter criado um problema para o trabalho dele até, né? Um problema bom, se ele souber administrar, mas ruim porque o torcedor do Flamengo muitas vezes gosta mais do cara que não está jogando do que do cara que está jogando. Muitas, quase todas as vezes. Mas ele tem experiência de sobra para lidar com essa situação, né, o Carpegiani? Não, tem experiência de sobra e tem capacidade para resolver esse problema. E não é um problema ruim. Deixa na mão dele. O problema dele é querer transformar um time tão leve e com tanta qualidade técnica numa equipe... travada, fechada demais, ao modelo de alguns outros trabalhos do Carpegiani, por necessidade também, pelo fato de ter trabalhado em estruturas menores. Ele conhece de sobra o que é o Flamengo, sabe de sobra o nível de exigência que ele vai ter. O Flamengo precisa ser um time do meio campo para frente. Mas eu imagino, obviamente eu nunca estive nem perto dessa situação do Carpegiani, que seja mais fácil lidar com essa situação de meninos da base jogando bem e um elenco que é muito bom também, já profissional, consagrado. E aí você diz pro cara, você tá aqui ganhando uma fortuna, esse menino tá ganhando 10% do que você ganha e tá voando, então abre o olho. E pro menino fala, você tá super bem, fica tranquilo, tua hora vai chegar, é que agora é o momento dele, mas, enfim, não é tão grave quanto um elenco inteiro de estrelas, e aí você tem que botar um cara consagrado no banco. O problema é que... Acho que aí é mais difícil. O problema é que a hora dos meninos nunca chega. E o Flamengo tem vivido isso. E em momentos de fartura, a hora dos meninos demora ainda mais para chegar. Porque você precisa dar oportunidade. Sim. Você não vai dar oportunidade para o Rômulo voltou bem para a temporada. Finalmente teve uma pré-temporada, um trabalho adequado, está voltando gradativamente, é um jogador para ser útil na temporada. O Cuéllar é o outro jogador da posição. Hoje o torcedor pegou no pé do Rômulo. Vejamos. Não, mas ainda é um jogador que você pensar. Ainda temos que observar. E o Vasco, que fez uma partida fraca, a do Flamengo também não foi brilhante, longe disso. E agora já tem que começar a pensar nessa estreia na Libertadores, que é um prêmio que o Vasco ganhou no final da temporada por uma luta surpreendente. A gente tem aí o convite para o jogo, quarta-feira, 9h30 da noite, direto do Chile, Universidade Concepción contra o Vasco da Gama. O torcedor não sabe o que esperar desse time. É isso mesmo, o que vier, tá bom. Porque você começa o ano, um time que não tem presidente, um clube que não tem presidente, não tem diretoria, está formando sua diretoria agora, não sabe quem contrata, quem não contrata, vai perdendo seus principais jogadores. Né? Chega na hora, aí você está montando, legal, beleza, estamos superando todos esses problemas, todas essas dificuldades,
Nem passagem comprada até pouco tempo tinha para jogar no Chile. Mas estamos superando. Então, o técnico já conhece alguma coisa do ano passado do elenco, ele está ajustando. Então vamos lá. Aí na última semana, antes de estrear, perde seu principal jogador. O jogador que o time faz a bola passar o tempo inteiro para chegar no ataque. O Anderson Martins. Não, esse já tinha perdido. Esse era o principal jogador, né? Não, esse já tinha perdido. Eu entrevistei ontem o novo presidente do Vasco e ele mostrou que ele está super com o pé no chão, que ele tem total consciência que o desafio é gigantesco. Ele é um administrador consagrado, ele é como médico, ele abriu clínicas, tem muito sucesso administrando as 3 clínicas que ele abriu. Eu perguntei, como empresário, se te oferecessem esse cargo, ó, salva por favor o Vasco, você aceitaria? Ele falou, não, é só pela paixão. Porque do ponto de vista financeiro é complicadíssimo. Ou seja, o torcedor vai ter que aguentar firme esse ano, que vai ser um ano bastante difícil. O Vasco reforçou a diretoria, né? Trouxe o Paulo Pelaipe, que tem experiência, estava ali, não estava muito em evidência nesse trabalho último dele com o Criciúma, mas tem um histórico vencedor. Sabe que quando o torcedor vai pro estádio, ele grita aquela frase, né? Ô, queremos diretor. Não, né? O cara quer jogador, mas precisa. Novo presidente do Vasco, a nova diretoria, está estruturando, está tentando estruturar o clube. Isso leva um certo tempo. E talvez os resultados não apareçam para essa temporada. Pelo contrário, vai ser uma temporada sofrida. Sem o Nenê, jogou o Evander, com o Wagner deslocado um pouquinho mais para o setor, o Evander preenchendo o meio. Não compensa tecnicamente, compensa na energia. Ele teve dificuldade em se adaptar à posição. Que ele já exerceu. Mas o cara para brilhar, para ser o substituto como protagonista do time do Nenê, é o Wagner. Não vai ser. Eu acho bem difícil. Não vai, é difícil de falar, mas... É para ser, né? Precisa contratar. Deveria ser. O Evander, ele jogava nessa função nas categorias de base. Ele foi deslocado para uma função. O Zé Ricardo encontrou um posicionamento para ele que ele vinha muito bem. Não sei se a mudança vai fazer bem. Vai pegar o Concepción no Chile, que é um time... Desculpe, você ia... Vai lá. Termina o seu, depois eu vou chamar o Zé depois. O Concepción é um time de bola no chão, de jogadores na média de 28, 29 anos de idade, com muita intensidade de jogo. É um time baixinho, né? E é um time pequeno. Né? É um time de movimentação e de uma intensidade de jogo. Fez alguns amistosos agora, deu um giro pela Argentina, né? Fez alguns jogos, ganhou o River, o Boca, perdão, mas num campo alternativo, com o time alternativo do Boca, 2-1, mas estava lá. Ele está vivendo o ambiente de preparação da Libertadores de forma inacreditável e com uma confiança absurda para enfrentar o Vasco. Falou sobre o futuro do Vasco da Gama o técnico Zé Ricardo. Daqui para frente a gente tem que pensar com os atletas que estão aqui, não adianta a gente pensar em contratações, porque o Vasco passa por uma reformulação na parte financeira. O mais importante é que a gente consiga dar condições aos atletas que estão aqui hoje, e aí sim, se tivermos condições de trazer um atleta para reforçar nossa equipe, eu acho que todos os clubes ficam atentos ao mercado. Eu dificilmente vou falar que estamos com um grupo fechado. Eu acho que sempre uma oportunidade de mercado para um grande jogador, para o jogador que nos interesse, a gente tem que estar atento. Eu gostei do tom que foi diferente do Dorival Júnior, né? O Dorival falou, eu queria diferente. Ele falou, eu não tenho, o que vier vai ser bem-vindo. Era só o que faltava ele falar que o grupo do Vasco está fechado. Não, o grupo nosso grupo está fechado. Mas o político falou de uma forma que ele deveria se posicionar na posição que ele ocupa. O Vasco talvez precise de zagueiro, de lateral, de volante, de meia e de atacante. Então não pode fechar o grupo. Não, ele não bateu na mesa, porque ele já tinha batido semana passada também, né? Reclamando da demora do Vasco em ter uma estrutura diretiva que tocasse realmente o clube. Devem ter dito pra ele, fica tranquilo, a gente tá tentando, vamos ver o que a gente consegue. Aguenta uma semana. Agora que tem, o mercado tá meio fechado, né? Os jogadores já estão direcionados. No próximo bloco a gente vai falar sobre o primeiro gol do Fred nesse retorno ao Cruzeiro. Aí tem uma